capítulo, eu tenho uma dúvida do tempo de uso do manual. Toda vez que a gente coloca valores de incentivo, a gente corre o risco de desatualizar em 6 meses. Porque caduca muito rápido. Então, como vai colocar todos, porque aí se for colocar na atenção básica, vai entrar o piso da atenção básica, o variável, o NASF, consultório na rua, ribeirinha. Eu estou colocando para a gente pensar, não tenho posição sobre isso. Mas o quanto correria o risco de, na publicação, ele já está caduco. Era essa ponderação que eu gostaria que a gente apreciasse. E a outra, a atenção básica e a atenção primária, eu acho que Nilo já colocou. O que eu gostaria de ponderar, assim, você é médico de família ou sanitarista? Porque eu acho que a gente tem mais sanitarista aqui do que médico de família e gestores de todas as profissões e tal. Porque eu sempre coloco isso, já coloquei em GT, o Paulo é da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Então, na realidade, ele reflete a discussão da atenção primária no que se filia à Sociedade Internacional de Medicina de Família também. Eu acho que a gente tem que conversar isso com ele na lógica brasileira. Eu acho que a gente tem que ponderar assim, esse manual é do gestor. A discussão de Bárbara Stafford a gente localiza na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou muito clara. Assim, e com muito respeito, eu acho que não cabe falar de atributos. Eu queria reforçar a fala do Nilo, porque o gestor, ele não é o especialista da atenção básica nem do saúde da família. Isso não vai, como o André diz, vai acabar que dá uma confusão exatamente qual é o meu papel aqui. O papel dele é coordenar uma equipe de trabalho e dentro dessa equipe de trabalho ele tem alguém da atenção básica, porque quando não tem ninguém no município, tem um secretário e a coordenadora da atenção básica. Essa coordenadora da atenção básica tem que discutir muitos atributos, mas não é o gestor. Eu acho que era essa a questão que dialoga com o que Cristiane falou. Agora, sobre regulação, talvez a gente pudesse pensar na divisão, porque ela está bem seguindo a Política Nacional de Regulação. E aí talvez a gente pudesse desconstruir um pouco disso, porque essa política, apesar da gente ter se esforçado tanto, eu fui uma das autoras dela. Eu trabalhei no DERAC um tempo lá atrás, eu fui coordenadora geral de regulação e avaliação. Eu fiz parte daquele grupo com Claunara, Afonso, que a gente construiu. Na realidade, ela não vingou. Então, não sei se a gente tem que colocar uma coisa que a gente não conseguiu fazer o operacional dela. Ela é conceitual. A gente conseguiu separar a regulação de acesso, regulação da atenção, regulação do sistema de saúde. Ponto. Mas daí a gente não conseguiu fazer mais nada. Eu dialogaria sobre isso especificamente com você. Tá? Eu vou concordar com todo mundo que falou antes assim um pouco. Eu fiquei bem preocupada com imaginar que a gente vai recolocar a discussão de que atenção tem algum outro lugar. Que a gente, assim, considerando que a proposta era que a gente instrumentalizasse, assim, eu parti do pressuposto de que não era para ser ipsis literis ministério, porque nem tudo a gente concorda com o ministério. E eu concordo com você, assim, essa promoção que é da doença crônica, estrito senso, neoplasia e cardiopatia, não me interessa muito. Sou uma crítica disso, já era lá, continuei sendo. Mas, assim, me preocupa muito essa gente. E eu te falei isso antes, na hora do almoço, né? Eu fiz uma escolha. Quando eu fui escrever, eu acho que o capítulo tinha uma escolha, né? Determinados sociais, equidade, integralidade e um modo de operar no território intersetorial. Afirma-se isso, assim, isso é possível fazer legalmente dentro da política preconizada pelo Ministério, não tem nenhum impedimento para o gestor fazer isso, e eu mostro para ele uma tecnologia de como fazer. Se a gente for entrar na discussão que a atenção básica, primária, enfim, o nome que o teórico quiser dar a isso, não é aquela do grupo, não sei o que. Uma coisa é você ser contrário à fragmentação em grupo por patologia. Isso é uma posição que é possível fazer. Outra coisa é você discutir se ela tem ou não tem que fazer ação populacional. Isso inviabiliza pensar, por exemplo, o capítulo de promoção da saúde. Porque aí eu vou estar falando de educação e saúde na clínica ampliada dual ou no grupo de sala de espera, e aí fica confuso. Assim, acho que tem que ter um posicionamento de qual é a atenção básica que vai se afirmar no manual, de acordo com as diretrizes do CONASEMS.
Não, assim, primeiro, só para a gente até gerar mesmo como encaminhamento, né, Rodrigo? A questão do que vocês falaram de não fragmentar a discussão, regulação com as demais áreas que foram debatidas, eu acho extremamente importante, mas de que maneira dentro do manual isso vai entrar? Então, assim, eu estou imaginando que pelo que já está sendo conduzido, que isso vai entrar em formato de link. Assim, quem for discorrer na atenção básica, eu acho que em determinados momentos vai ter que linkar com a fala da regulação. Né? Sim, exatamente. Assim, porque um texto não vai caber no do outro, a verdade é essa. Então a gente, não é? Ponto pacífico, né? Todos, né? Perfeito. E aí com relação à política nacional, não sei se você notou, mas eu tentei deixar isso claro, entendeu? Do não vingar da política nacional e de que forma seria essa abordagem. Eu acho que, eu penso que tem que ser uma abordagem reduzida, mas tem que existir porque é o que nós temos hoje. Mas, se possível, exatamente, se possível, já linkar com a nova proposta que está sendo encaminhada, ou se possível, de repente, até o formatar final desse manual já ter sido publicado, inclusive. Não é? Não seria isso? Então, tá ótimo. Bem, eu reforçando um pouco das falas anteriores, mas eu fiquei muito preocupado com a linguagem que eu vi aqui. Ouvi matriciamento. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu disse: que é isso? Matriciamento. Até hoje eu não compreendo direito, inclusive. Participei de várias oficinas. Planificação, que eu não vi aqui, mas o CONAS adora planificação. Planificação. Isso eu sei. Mas então eu fiquei preocupado com a linguagem toda utilizada, que eu acho que ficou muito, talvez dos capítulos todos, mais distante do nosso dia a dia como gestor. Eu acho que tudo que foi falado, eu acho que o Nilo também pegou isso, do que é que vai para o manual, por exemplo, da regulação. Eu acho que quando o colega colocou, olha, a Vila Sul vai me ajudar, porque a Vila Sul vai colocar o que precisa estar no manual. Eu tenho um paciente com CA e o que eu preciso para conseguir o leito, lá na terra da Dona Olga. A regulação de acesso, regulação de atenção, regulação de sistema, isso, neste momento, eu acho que não vai ser. O que eu quero saber é como eu conseguir um leito para o meu município, que tem 10 mil habitantes, não tem UTI, não tem UNACOM, não tem CACOM e eu preciso de um leito. O que é CNRAC, o que é SERAC, o que é essa linguagem toda que eu vou estar no meu dia a dia, já no dia seguinte, no dia 13 eu voltei lá, olha, eu estou aí, me disseram que era o CNRAC. O secretário diz: o que é isso? Eu acho que o Vila SUS, e por isso que é boa ideia, Rodrigo, o Vila SUS vai trazer para o nosso dia a dia, vai puxar para mais próximo. É só para dizer, para a gente ter muito cuidado na linguagem. Eu acho que na atenção básica e no casamento das ações de promoção, eu acho que a gente teria que aproximar a atenção básica com rede. Eu estou no meu município trabalhando muito com o CAPES, com o matriciador, ele recebe, depois repassa para a atenção básica, devolve o paciente fica na atenção básica e só segue para o CAP se é extremamente necessário. Eu acho que casar a atenção básica, para dizer que ela faz apenas atendimento de básico, mas ela pode fazer alguns atendimentos de maior ampliação. Uma outra situação que eu acho que a gente poderia colocar no manual é dizer o seguinte: como é que a minha atenção básica pode ter resolução mínima? Então eu faço pré-natal, eu não tenho referência para ultrassonografia, eu não tenho referência para exames, eu vou ter o pré-natal péssimo. Eu não sei se a gente podia colocar alguma coisa aí na atenção básica. Eu dou a consulta, eu faço sim a consulta para gestante, com enfermagem e médico. Você garante os exames básicos necessários? Não garanto, não tenho laboratório nenhum. Você garante pelo menos um ultrassom, uma imagem? Não garanto, não tem ultrassom no meu município. E onde eu vou buscar? Lembrando que 30% dos municípios brasileiros não tem sequer raio-x. E eu acho que a gente tem que casar essa carência nossa de diagnóstico, dizer, gestor, nessa situação você tem que fazer isso. Ou nessa situação você tem que correr atrás disso. Sou eu. Acho que casa um pouco com...
Vou falar primeiro a coisa do Paulo. Assim, o capítulo, quando a gente pensou o capítulo, tem claramente assim, a gente viu a necessidade de se afirmar a importância da atenção básica. Por quê? Porque isso não é de barato. O grosso dos gestores não entram convencidos de que tem que implantar a atenção básica. O grosso dos prefeitos não. Então a ideia de ter um momento de afirmação de valor, e aí mais do que isso, ao contrário de outras experiências de atenção básica, a experiência brasileira ela foi muito vinculada a uma certa concepção programática e uma concepção muito vinculada à vigilância. Isso quase que só no Brasil, não sei, mas isso ferrou com a nossa atenção básica. Então a gente precisa afirmar que a atenção básica é clínica. Então nesse sentido também, é clínica também. Antes que você... Não, mas é também, mas aqui, no Brasil afirmar que a atenção básica é clínica é fundamental. Porque senão a gente não... Nesse sentido, a ideia era um pouco afirmar valores, ou seja, a encomenda deste capítulo era dizer, é bom negócio fazer e é melhor negócio ainda se fizer com algumas características que a gente julga importantes. Aí eu acho que, independente, a gente tem que discutir, isso tem nos documentos do Conasems, inclusive, tal, quais são essas características, não precisa inventar, quais são essas características fundamentais. Vamos chamar de atributo ou não? Não tem mais. Quais são as características fundamentais que são uma atenção básica? Porque senão a atenção... Uma equipe de saúde da família pode ser nada mais do que um pronto atendimento, ou pode ser nada mais do que educação e saúde. E ela precisa ser muito mais do que os dois juntos. Então acho que esse é um pouco... esse capítulo está ali por causa disso. Acho que a gente vai ter que ver no conselho editorial como é que a gente baliza isso com o Paulo. Se é que é isso que a gente está pensando. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, Rodrigo, acho que não só Rodrigo, acho que a gente precisa inclusive agradecer bastante, muito bom que os autores fizeram um esforço de ficar não só na sua parte, mas pelo menos nas partes mais próximas, porque era fundamental isso, porque tinha uma outra aposta que esse espaço aqui ia fazer, que era isso, aqui tem conexão. Eu acho que assim, a ideia do Vila SUS, a ideia da Olga, a gente pode, há essas duas ideias, especial nessa parte que eu vou chamar de assistencial, a gente pode somar a ideia, a perspectiva de ter casos de usuários. E aí esse usuário guia, ou esse usuário aí, ele ser o mesmo caso que a atenção básica vai trabalhar a regulação, porque assim, uma coisa que eu senti falta na regulação, quando do debate de regulação, é porque a gente precisa regular a gente da atenção básica para atenção especializada, isso daí precisa estar no... é óbvio que isso está presente aqui, mas isso está presente também, porque a Olga, um município de pequeno porte, em qualquer lugar, por mais que tenha uma central regional de regulação, ela faz regulação, ela opera regulação no cotidiano. Tanto a equipe de atenção básica tem que fazer micro-regulação, quanto ela precisa fazer regulação em vários aspectos. Inclusive, um pedaço dos nossos problemas assistenciais é porque a gente não está fazendo regulação. Então a ideia era você trazer isso e a gente pensar num caso, acho que a gente tem que matutar e pensar 1, 2, 3 situações que de uma certa maneira consigam produzir o link, da mesma maneira que consiga produzir essa relação, entendeu? Um caso de câncer, por exemplo, pode ser algo interessante que opera tudo. Ele pode operar todas as questões. Aí a ideia é a gente quebrar a cabeça e fazer um caso que vai ser o caso que vai fazer a Olga debater na CIR com o município polo, mas vai ser também o que vai fazer a Olga organizar a micro-regulação, que vai debater modelo, que eu acho que assim, a gente pensar e quebrar a cabeça, e um caso, 2, que junte tudo isso, que eu acho que isso aí traz pra gente pra concretude, e ajuda a gente a responder ou coisa. A ideia da Olga, acho que isso todo mundo pegou, que é isso assim, a ideia da gente produzir um sujeito, que é um pouco disso, pra gente não esquecer pra quem a gente está falando. Então tem a Olga lá, a gente está falando para esse sujeito, não é para qualquer sujeito, é para esse sujeito, que eu acho que é importante fazer isso. A outra coisa, assim, eu acho assim que, tentando aliviar a barra dos 2 vídeos, dos 3 vídeos, mas dos 2 vídeos em especial, porque acho que da Mariana o problema é que ela tentou pegar coisa demais. Acho que na hora que ela pegar o que é o dela, ela melhora.
Mas porque ela falou de tudo, inclusive falou do 80% do teu capítulo. Mas os dois, assim, acho que, primeiro assim, o Gustavo é uma encrenca desgraçada. Falar de... Vamos combinar, o que a gente não sabe fazer, né, gente? É falar de como é que organiza saúde da criança, saúde da mulher, câncer, como é que organiza isso tudo numa rede que a gente diz que é única. Ou pelo menos que a gente diz que é uma rede integrada. Como é que faz isso? Porque se a gente já não consegue fazer, imagina explicar isso. Então acho que é uma encomenda difícil, eu acho que é esse elemento. De qualquer maneira, o capítulo porque o Gustavo tem 2 capítulos. O primeiro capítulo dele, a ideia era também uma certa afirmação de valores, que talvez, acho que a gente vai ter que amadurecer isso, mas que talvez ele possa... A nossa escolha pela Vila SUS pode ter ressignificado até a própria trajetória conceitual. Ao invés de apresentar os conceitos, esses conceitos vão ser reorganizados a partir de certas situações, entendeu? E aí trabalhar esse elemento. A outra coisa que eu acho que eu concordo com o Gustavo, que eu acho que talvez a saúde mental valesse um cuidado maior, além de não ter só uma coisa, talvez valesse. Mas aí eu volto aí pra gente debater, que eu acho que vale, não porque o movimento social vai bater, mas porque eu acho que é uma área mais complexa, acho que é uma área que ela trabalha outros elementos, tem um outro modo de produzir que eu acho que é interessante um pouco colocar também. Tá no debate, mas não tinha escrito. Fernando. Ah, não, Fernando. Então vamos fazer assim. Fernando foi... Bom, eu primeiro vou pedir desculpa, eu perdi algumas partes aqui, mas eu queria fazer algumas considerações sobre esses temas que eu acho que são importantes. Primeira coisa que eu ouvi aqui é que a gente não vai abordar muito a questão de rede temática e tal. Acho que é importante a gente abordar até dizendo dos limites que essas redes têm e da insuficiência que elas provocam, porque são, como eu disse, a gente precisa dar conta também com os nossos manuais de várias angústias que os nossos gestores vão ter, não é? Mais do que dar conta das angústias, eu acho que nós temos que ter uma preocupação com identidade. Ele tem que se sentir identificado. E aí eu acho que nós temos uma questão que é fundamental, que tem que nos guiar no manual inteiro, no manual, qualquer outro nome que a gente dê para esse material. Muito bem. Que é o seguinte, a gente separar com clareza, o que é o nosso desejo de que seja a rede de saúde e o que é a rede de saúde. Porque isto é uma dificuldade. Nós que somos batalhadores de um sistema de saúde, muitas vezes usamos uma linguagem... eu acho que, inclusive, está na gênese de muitos quadros depressivos. Porque a gente usa uma linguagem, uma estratégia, a gente desenha um cenário que é o nosso desejo. Aí o cara chega lá e não é nada daquilo. Ele fala, meu Deus do céu, eu sou um péssimo gestor, isso aqui, eu não tenho capacidade para fazer nada. Então a gente tem que ter clareza do que nós estamos falando como desejo, como construção do futuro, como sistema de saúde que a gente antevê e como as coisas funcionam. Nesse sentido, e para finalizar aqui, eu já pedi desculpa que eu perdi boas partes do que teve aqui, não quero embananar mais. Atenção básica, eu tenho uma observação a ser feita. Eu acho que na atenção básica, a gente tem que delimitar também com muita clareza o que nós estamos falando quando a gente fala de atenção básica. Eu acho, Rodrigo, que não é tanto a questão de se ela tem uma vertente mais que veio mais da vigilância ou se veio mais da clínica e tudo mais. Eu penso o seguinte, tem gente que olha a atenção básica como um fenômeno de racionalização. Este é o problema. Quando as pessoas falam, a saúde tem que ter mais gestão, eles estão olhando para isso. Eu vou colocar uma atenção básica simplificada, que gasta pouco, não é? E que consegue resolver os problemas com um nível de simplificação maior. Eu acho que não é isso. A nossa atenção básica deixou de ser isso há muito tempo. E aí eu acho que nós temos que colocar instrumentos lá que possam fazê-la funcionar. O Charles falou
acho que é isso mesmo, não ter limite. Se a atenção básica conseguir fazer coisas muito complexas, ótimo que isso seja feito na atenção básica, mas precisa colocar as ferramentas lá. Porque a gente fica com um discurso assim. Eu já fui trabalhador da atenção básica, então eu sei como é que é. Aí fica um discurso assim, que tem que resolver 85% dos problemas de saúde, que está colocado conceitualmente. Aí ele não pode pedir nada que não seja um hemograma, um protoparasitológico de fezes e urina 1. Então não dá para resolver 85% dos problemas. Então a gente tem que empoderar isso. Mas, né, nessa perspectiva, olha, tem que ser uma atenção básica bastante potente para que consiga resolver os problemas. A outra questão que eu acho que a gente tem que abordar, já analisando, é a questão de rede. A meu juízo, não sei se eu vou exagerar muito, hoje eu estou falando um monte de coisa exagerada aqui. Não tem rede nenhuma. Não tem rede, gente. Não tem rede. Nós chamamos um amontoado de serviços de rede. Nós temos boas intenções de profissionais, os profissionais lá do Charles que fazem matriciamento com a rede básica, o pessoal da saúde mental. Depende das relações profissionais, das pessoas que têm boa vontade e tudo mais. Mas institucionalmente nós não temos rede. E eu estou convencido, e eu acho que isso tem que entrar de alguma maneira nessa discussão. Estou convencido do seguinte: ou nós enfrentamos o desafio de ter um sistema de informação que forneça prontuário único dos pacientes dentro do Sistema Único de Saúde, ou não vai ter rede, porque você não tem instrumento de relação entre os profissionais. O que a gente está esperando? Que as pessoas conversem umas com as outras, ou que o sujeito atende 20 casos por dia, que ele discuta os casos, ou que ele encaminha, ele vai discutir com outro profissional que está num outro ponto, num outro lugar, que é achado em outra hora, que é diferente da hora que ele trabalha. Então, ou a gente coloca um instrumento que é baseado no cliente, para que a gente tenha rede, ou eu acho que a gente vai continuar falando de rede muito mais como um desejo do que como um atributo do sistema. Eu acho que, não sei se foi comentado, talvez na sua fala, porque eu estou aqui, sou gestora, né? Estou respondendo o WhatsApp, prestando atenção e tentando participar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, uma demanda que vem muito na estruturação da atenção primária para a gente, quando presidente de COSEMES, é como é que eu avalio a minha atenção básica? Né? Porque eles já chegam lá para a gente assim, porque eu vou pedir uma UPA para o meu município. Calma lá, você vai pedir uma UPA, como é que está a sua atenção básica? Eu não sei. Então, essa coisa da quantificação da estrutura física, quantos consultórios, não adianta você pensar, e a gente tenta embutir isso, não adianta você pensar quantas unidades você tem, porque depende da estrutura da unidade. Né? Então, quantos profissionais você tem na atenção básica, qual é o acesso da sua população a esse primeiro atendimento, que pode ser básico sim, mas é o mínimo que você tem que garantir no seu território. Então, isso para o gestor que está chegando é muito importante. É muito importante. Como quantificar isso, quais as portarias que ele acha isso. Eu acho que para ele organizar o serviço, passa por aí. Eu queria fazer aqui, acho que eu cheguei já no meio de alguma discussão, mas eu estou ouvindo e eu queria pontuar duas coisas. Primeiro que a gente necessariamente vai ter que ajustar, né? A gente está vendo tudo agora e eu vi a preocupação, né? Rogério, o Gustavo com aqueles conceitos todos, esse aqui. Então, alguns conceitos também a gente vai ter que assumir aqui. Por exemplo, a gente vai falar atenção básica, não vai falar atenção primária. Vai ter uma nota de rodapé em todos os lugares, leia-se, porque até por definição, a atenção básica é muito maior do que o conceito de atenção primária lá de alma ata. Ainda fala que integralidade nasceu em alma ata, que é outro equívoco. Nem estava pensando em integralidade lá. Era pés descalço e olhe lá. Integralidade é botar no pé de pobre, não é. Então é outra coisa. Então,
esses momentos que eu estava conversando com o Fernando, que eu acho que são fundamentais, né? Por que que o sistema único tem esses princípios e essas características? Quando eu falei para ele da valoração, né? Como atuar, né? Que você já colocou vários exemplos, e aí a atenção básica ela é importante porque parece que é a atividade do gestor, né? Coloca uma série de questões. Em relação às políticas, redes temáticas, eu sugeriria que a gente tivesse um pouco de condescendência e não destruísse a ideia de redes temáticas de imediato, porque ninguém vai botar outra coisa no lugar. Aliás, isso é um erro, inclusive de muitos colegas da micropolítica, porque o desejo sempre é destruir para reinventar. Não consegue reinventar sobre aquilo que está acontecendo. São problemaços que tem várias questões da identidade. Aí quando pega uma mulher negra, anemia falciforme, presidiária, que tem gente doente, né, com algum transtorno mental, não sabe dizer. Aí não tem micropolítica que dê conta dessa porra. Desafio. Aí você vai ter que se ver com aquilo, né? Então o que é, e aí eu fico preocupado que o tempo todo foi uma briga desde o início, né? Que a gente tem que trabalhar esse manual, aí vai a outra parte que eu vou dizer, né? Que seja oferecido como uma ferramenta que ela tem limite. Então o manual ele vai ter limite. E a gente vai ter outras questões, outros dispositivos que vai ter que estar enunciado, que vai trabalhar em etapas. Não é? A ideia de não colocar saúde mental é que eu não sei se é porque eu já estou meio, né, para lá de Marrakech com a saúde mental, e todo mundo já me conhece, sabe disso, né? Porque se tivesse o movimento da reforma psiquiátrica lá na década de 80, o Valêncio não ficava tanto tempo naquela cadeira. Então, hoje a luta antimanicomial é outra. Não é daquele tempo lá, do Dr. Eiras, eu estudei o Dr. Eiras, aquele canil, né, que tinha, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que contextualizar historicamente. Então, essa questão da identidade, a gente também tem que ver a identidade desse usuário. Porque, ou coloca, e eu estou conversando isso com o Gustavo, ou coloca as redes temáticas enunciadas, ou antigas ações programáticas, que poderia até ser mais palatável para muitos gestores que se formaram com planejamento. Mas aí tem toda uma crítica, mas aí tudo bem atendo a crítica, não vamos tematizar, mas ele não pode ignorar que existe, porque muitos desses temas são frutos de movimentos sociais. E aí não dá para abrir mão. Então, ou uma alternativa que eu proponho, que a gente utilize exemplos de usuário com essas características, porque é isso, é o concreto. É a pessoa que tem 5, 6 coisas de temas diferentes. E aí não precisa ser, pode ser Olga, pode ser Joana, que vai atravessando, é como se a Joana, 3 ou 4 pessoas com essas identidades atravessassem por todo o manual. Esse é o trabalho mais de refinamento, né? Que a gente vai ter que fazer esse esforço, que é de uma certa humildade, né? Humildade epistemológica, cada um que é autor, que tem a sua autoria, vai ter que disponibilizar um pouco do corpinho para a gente poder trocar no ponto de sentido da ideia. E a outra coisa que me chama a atenção, e eu quero aqui lançar o debate, mas a gente precisa terminar isso agora, é que, e aí me chamou a atenção, né, Cristina também, que tinha alguma coisa me incomodando no manual do gestor. E a gestora? Então a gente vai ter que entrar num acordo. Quer dizer, fica os ministros todos, o macho, como a gente tem aí, essa macharia toda, né? E as secretárias todas mulheres. Então, assim, se a gente minimamente, isso não tem a ver com... E aí não é uma questão de partido ou não, mas a gente tem um conhecimento da cultura política desse país. E tem mais gestora do que gestor, certo? Então, ou a gente coloca manual da gestão, tá? Eu vou sempre preferir o feminino, me perdoe, mas enfim, mas aí se for definido assim, tudo bem, né? Dois gestores. Da gestão, né? Que eu acho que você aumenta a capacidade, que não é só o secretário responsável, mas todos da equipe são responsáveis, e aí é o manual da gestão. Então essa ideia, né, da denominação, né, da nomeação, do enunciado, tem que ter a questão da responsabilidade, está com a responsabilidade muito clara.
Quando você faz assim, eu acho que a gente consegue avançar dentro dessa concepção. Então era isso.